Ora, muito bem-vindos ao segundo vídeo da nossa criação de base de dados para um sistema de utilizadores, utilizando o assistente do chat GPT. Comecei antes do vídeo por fazer-lhe aqui um pedido offline ou off-record para me criar o thumbnail do vídeo número 2. Parece-me que estamos de acordo. Não estou propriamente preocupado com os pormenores da imagem. O que interessa é termos aqui uma imagem colorida, basicamente, que seja colorida. Claro que sim, que foi a inteligência artificial que fez. No meu caso em particular, eu não estou preocupado com a parte de design gráfico, certo? Estou preocupado com a parte da programação e, neste caso, da assistência em si, e tentar perceber de que forma é que o chat GPT me pode ajudar a ser melhor programador, me pode também ajudar a ser melhor professor, e também, à medida que vocês forem vendo isto, caso vos interesse, ficarem também a perceber que na realidade isto é uma máquina, tem bastantes defeitos, bastantes problemas, e que não nos vai substituir a nós humanos. Vai ajudar-nos, está bem? Vai ajudar-nos a fazer um trabalho melhor e a aperfeiçoarmos. Pronto, então eu tenho aqui a nossa base de dados, neste caso não é base de dados, a nossa thumbnail, para o vídeo número 2, que depois irá surgir no YouTube como capa do vídeo. Eu tenho aqui um documento que é o guião do trabalho que nós vamos ter que fazer. Sempre muito mais fácil ter um guião do que não ter, e eu, se vou construir uma base de dados, eu tenho que saber o que é que eu pretendo e está escrito. Claro que nós podíamos pedir ao assistente para fazer uma base de dados baseado nestes requisitos. Isso, quem sabe, até possa ser um próximo vídeo onde eu vou fazer um pedido e depois fazer ajustamentos, ver se concordo ou não concordo com o que me é devolvido, um pouco como aconteceu quando eu vos mostrei a imagem, mas na realidade o que eu quero aqui mostrar é como é que se constrói, como é que se aprende a trabalhar com modelação de dados e com SQL. Por isso vou utilizar a ferramenta como me convém, certo? Pronto, e convém-me neste momento que seja assim. Para fazermos uma modelação de uma base de dados, nós precisamos ter instruções. O nosso cliente, de uma forma geral, diz-nos, e o cliente sou eu, não é? Que quer que a gente crie uma base de dados que permita fazer a gestão. Eu vou só ver se consigo pôr aqui um bocadinho maior, depois eu vou diminuindo aqui. Não, está no máximo, 250. Só se eu aumentar assim aqui, assim está melhor. Cria um modelo de base de dados que permita fazer a gestão do acesso de utilizadores a um sistema gerido por uma base de dados. Tenham atenção que não pode haver utilizadores repetidos, deve existir um histórico de senhas e a validação tem que ser feita por tokens. O sistema também deve gerir a recuperação da senha de acesso. Pronto, isto são, na realidade, de uma forma geral, é o grande pedido. Agora precisamos de para os requisitos, identificar exatamente o que é que pretendemos. Eu vou para os requisitos e vou-vos dizer o que é que nós temos que fazer. Portanto, o sistema diz que deve permitir o registro de novos utilizadores, ok, parece-me pacífico, que registre novos utilizadores. Deve também garantir que não existam utilizadores repetidos, ok, unicidade pelo nome do utilizador. Deve ser gerado um token e enviado por e-mail ou por SMS, dependendo do tipo de utilizador. Portanto, se tratar de um e-mail, ele envia um e-mail. Se tratar de um número de telefone, se o sistema estiver preparado, ele envia uma SMS. O registro é feito por etapas. O primeiro utilizador é registado. A criação da senha só deve ser feita após a validação do utilizador. Claro que não faz sentido para alguns validar ou permitir que seja criada a senha antes da validação. Para outros é indiferente, podem fazer em simultâneo. Aqui o requisito é que seja feito em fases, ok? E a cada utilizador será associado um perfil, portanto ele irá ter um perfil do utilizador. Gestão de senhas. O sistema deve armazenar a senha atual e manter um histórico. Portanto, isto significa que nós não devemos apagar senhas. O processo de alteração de senha passa pela criação de uma nova senha. Autenticação de utilizadores. Por cada autenticação de um utilizador deve ser registada uma nova sessão na base de dados. Sempre que um utilizador encerrar uma sessão, deve ficar registado na base de dados. Quando um utilizador errar 3 vezes consecutivas a sua senha,
a sua senha, ficará impossibilitado de aceder ao sistema por um período limitado de tempo. Também parece-me pacífico. Depois temos aqui a questão da recuperação de senha. O sistema deve permitir que os utilizadores iniciem um processo de recuperação de senha. Um token de recuperação de senha deve ser gerado e enviado ao utilizador. O token de recuperação deve ter uma validade limitada também. Se um utilizador solicitar um pedido de recuperação de senha e não existir esse utilizador na base de dados, deverá ser realizado um registro na base de dados com um novo utilizador. Em relação à gestão de tokens, o sistema deve permitir a criação, validação e validação de tokens. Os tokens devem ser únicos e vinculados a um único utilizador. Em relação ao perfil do utilizador ao nível de acesso, o sistema permite alterar o perfil de cada utilizador. Por defeito, o perfil vai ser Level 1 ou nível 1. A cada altura pode ser alterado o perfil de cada utilizador, mantendo o seu histórico. Pronto, agora temos aqui a questão da implementação, não é? Temos que dividir isto em 5 partes. A primeira é a implementação, quer dizer, não é a primeira, mas é a implementação do projeto todo. Agora sim, o primeiro consiste na criação do modelo entidade de relacionamento que dê resposta aos requisitos, a criação das tabelas necessárias e respectivas limitações, identificação dos procedimentos que devem ser criados e implementados, a povoação da base de dados através dos procedimentos criados no ponto anterior e a criação das vistas. Portanto, em termos de enunciado, o enunciado está correto, tem tudo o que nós precisamos para construir uma base de dados e fica também a lição que sempre que vamos construir uma base de dados, precisamos ter sempre connosco os requisitos, porque senão nós não vamos conseguir fazer nada, só vamos fazer disparates e depois vamos andar aqui a perder tempo, certo? Pronto, então o que é que eu vou fazer? Antes de avançar para o código, vou só ter aqui uma pequena conversa com a Helena, para ela nos ajudar, até mais para integrar. Eu não lhe vou pedir o código, vou só explicar-lhe o que é que nós temos que fazer, mas eu não quero que ela me responda, só quero que comente, ok? Então vamos passar a isso. Vou ligar, está aqui desligado. Helena, estás aí? Sim, Manuel, tô aqui. Em que posso ajudar? Eu vou-te ler o pedido que nós temos para a criação do modelo de base de dados. Eu não quero que tu me geres código, não quero que dês respostas extensas, só quero é que faças um pequeno comentário em relação ao que eu te vou ler. Pode ser? Claro, Manuel, lê lá o pedido e eu faço o comentário que precisares. Muito bem, então o pedido é: crie um modelo de base de dados que permita fazer a gestão de acesso de utilizadores a um sistema gerido por uma base de dados. Tenham atenção que não pode haver utilizadores repetidos, deve existir um histórico de passwords de utilizador e que a validação do utilizador seja feita através de tokens. O sistema também deve gerir a recuperação de senhas de acesso. Helena, isto é o pedido geral. O que é que tens a dizer? Parece um pedido bastante robusto e cobre aspectos essenciais de segurança e gestão de utilizadores. A ideia de não permitir utilizadores repetidos é crucial para evitar conflitos, e a manutenção de um histórico de passwords é importante para a segurança, prevenindo o uso de senhas antigas. A validação por tokens e a gestão de recuperação de senhas são práticas modernas e seguras para a gestão de acessos. Parece um bom ponto de partida para um sistema de gestão de utilizadores bem estruturado. Helena, nós temos isto dividido em requisitos de sistema, gestão de senhas, autenticação de utilizadores, recuperação de senhas, gestão de tokens, perfil do utilizador ao nível de acesso. Agora, eu vou-te ler por partes cada uma dos requisitos. Vou começar pela primeira parte. Pode ser? Perfeito, Manuel. Estou pronta para ouvir a primeira parte dos requisitos. Ora, o que temos que fazer e saber em relação aos requisitos do sistema. Ponto 1. O sistema deve permitir o registro de novos utilizadores. Ponto 2. O sistema deve garantir que não existem utilizadores repetidos. Aqui dá-se a unicidade do nome do utilizador. Ponto 3. Deve ser gerado um token enviado por e-mail ou por SMS, dependendo do tipo de utilizador.
Ponto 4. O registro é feito por etapas. Primeiro, o utilizador é registado e só depois, quando for fazer a validação, é que vamos passar à fase da criação da senha. A criação da senha só deve ser feita após a validação do utilizador, como eu vos Os disse. requisitos do sistema são bem claros e fundamentais para garantir um bom funcionamento e segurança. Permitir o registro de novos utilizadores é básico. Garantir a unicidade dos utilizadores é essencial para evitar conflitos e assegurar que cada utilizador é único. O uso de tokens para validação é uma prática de segurança moderna e eficaz. E o registro por etapas ajuda a assegurar que apenas utilizadores válidos e verificados conseguem criar senhas, aumentando a segurança geral do sistema. Parece um conjunto de requisitos bem estruturado e robusto. Em relação à gestão de senhas, o sistema deve armazenar a senha atual e manter um histórico de senhas anteriores. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Armazenar a senha atual e manter um histórico de senhas anteriores é uma boa prática de segurança. Isso impede que os utilizadores reutilizem senhas antigas, reduzindo o risco de comprometer a conta caso uma senha antiga seja descoberta. É importante também garantir que as senhas sejam armazenadas de forma segura, utilizando hashing e salt para proteger os dados. Quando chegarmos a essa fase, vais-me ajudar, mas ainda não chegamos lá, ok? Claro, Manuel. Estou aqui para ajudar quando chegares a essa fase. Vamos continuar com os próximos requisitos. O próximo requisito é a autenticação de utilizadores. Então, por cada autenticação de um utilizador, deve ser registada uma nova sessão na base de dados. Sempre que um utilizador encerrar uma sessão, deve ficar registado na base de dados. E quando um utilizador errar 3 vezes consecutivas a sua senha, ele vai ficar impossibilitado de aceder ao sistema por um período de tempo limitado. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Os requisitos para autenticação de utilizadores são essenciais para monitorar e garantir a segurança das sessões. Registrar cada nova sessão permite rastrear atividades e detectar comportamentos suspeitos. Registrar o encerramento de sessões é igualmente importante para manter um histórico completo. A limitação de acesso após 3 tentativas falhadas é uma medida eficaz contra ataques de força bruta, protegendo o sistema contra acessos não autorizados. Este conjunto de requisitos reforça a segurança e o controle sobre o acesso dos utilizadores. Helena, vamos falar agora do próximo requisito que tem a ver com a recuperação de senha. Ponto 1. O sistema deve permitir que os utilizadores iniciem o processo de recuperação de senha. Ponto 2. Um token de recuperação de senha deve ser gerado e enviado ao utilizador. Ponto 3. O token de recuperação deve ter uma validade limitada. Ponto 4. Se um utilizador solicitar um pedido de recuperação de senha e não existir esse utilizador na base de dados, deverá ser realizado um registro na base de dados como um novo utilizador. Isto é, aproveitamos essa oportunidade para ganhar um novo utilizador para o nosso sistema. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Os requisitos para recuperação de senha são bem pensados e importantes para a segurança e usabilidade do sistema. Permitir que os utilizadores iniciem a recuperação de senha é essencial para a experiência do utilizador. O uso de um token com validade limitada para a recuperação garante que o processo seja seguro e temporário, prevenindo abusos. A ideia de registrar um novo utilizador quando alguém tenta recuperar uma senha e não está na base de dados é inovadora. Isso pode aumentar a base de utilizadores de maneira proativa. No entanto, é importante assegurar que esse processo não seja abusado por tentativas automáticas e que haja uma validação para evitar registros falsos. Claro, nessa altura, depois na implementação, iremos criar aqui um CAPTCHA para garantir que se trata de um humano, certo? Exatamente, Manuel. Implementar um CAPTCHA é uma excelente medida para garantir que a solicitação de recuperação de senha é feita por um humano e não por um bot. Isso ajudará a prevenir abusos e registros falsos, mantendo a segurança e a integridade do sistema. De qualquer modo, vamos só reforçar aqui as pessoas que nos estão a ouvir
que isso é uma regra de programação de interface que nada tem a ver com a definição da base de dados, correto? O uso de CAPTCHA é uma medida de segurança implementada na camada da interface do utilizador e não afeta diretamente a definição da base de dados. A base de dados deve apenas estar preparada para armazenar e gerir os tokens e os registros de utilizadores. A implementação do CAPTCHA é uma camada adicional para assegurar que os pedidos de recuperação de senha são legítimos. Próximo requisito: gestão de tokens. O sistema deve permitir a criação, validação e invalidação de tokens. Vamos a isso, Manuel. Lê lá os requisitos para a gestão de tokens. Primeiro ponto. O sistema deve permitir a criação, validação e invalidação de tokens. Segundo ponto e último. Os tokens devem ser únicos e vinculados a um único utilizador. O que é que tens a dizer em relação a isto? A gestão de tokens descrita é fundamental para a segurança e funcionamento do sistema. Permitir a criação, validação e invalidação de tokens assegura que o sistema pode controlar o acesso de forma dinâmica e segura. Tornar os tokens únicos e vinculados a um único utilizador é crucial para garantir que cada sessão ou operação seja rastreável e que os tokens não possam ser reutilizados ou compartilhados, aumentando assim a segurança do sistema. Agora o último requisito. Queres ouvir? Claro. Estou pronta para ouvir o último requisito. Tem 2 pontos. O primeiro. Isto é o perfil do utilizador ao nível de acesso. Primeiro ponto. O sistema permite alterar o perfil de cada utilizador. Por defeito, o perfil de registro será Level 1, mas com o desenvolvimento do sistema, o administrador poderá mudar o nível do utilizador. Ponto 2. A qualquer altura pode então ser alterado o perfil de cada utilizador, mantendo sempre o seu histórico. O que é que tens a dizer em relação a isto? Esses requisitos são importantes para a flexibilidade e segurança na gestão de utilizadores. Permitir que o perfil de cada utilizador seja alterado com o nível inicial de Level 1 por defeito, garante uma estrutura de permissões básica desde o início. A capacidade do administrador para mudar o nível do utilizador conforme necessário é essencial para uma gestão eficaz e segura dos privilégios de acesso. Manter um histórico das alterações de perfil é uma prática importante para a auditoria e rastreamento, garantindo transparência e responsabilidade na gestão de permissões. Isso assegura que todas as mudanças são documentadas e podem ser revisadas se necessário. Helena, agora para fecharmos, vamos falar da implementação. Tem 5 pontos. É a estrutura do nosso trabalho daqui para a frente. Então, o primeiro de 5 pontos. Crie o modelo entidade-relacionamento que dê a resposta aos requisitos. Vai ser já a seguir. Segundo ponto de 5. Crie as tabelas necessárias e as respectivas limitações, chaves primárias e chaves estrangeiras. Terceiro ponto de 5 pontos. Identifique os procedimentos que devem ser criados e implemente-os. Ponto 4 de 5. Perfeito, Manuel. Parece um plano de implementação bem detalhado. Vamos seguir com o primeiro ponto e criar um modelo entidade-relacionamento que atenda aos requisitos que discutimos. Quando estiveres pronto para continuar, podemos começar a trabalhar na criação das tabelas e suas restrições e depois nos procedimentos necessários. Queres começar agora com o modelo R? Ainda não, Helena. Eu queria acabar de te ler a implementação porque tu interrompeste-me. Peço desculpa pela interrupção, Manuel. Por favor, continua com os restantes pontos da implementação. Eu vou reiniciar os pontos da implementação. São 5. E vou-te dizendo um a um. Pode ser? Claro, Manuel. Vamos lá. Estou pronta para ouvir os pontos um a um. Ponto 1. Crie um modelo entidade-relacionamento que dê resposta aos requisitos. Ponto 2. Crie as tabelas necessárias e respectivas limitações. Chaves primárias e estrangeiras. Ponto 3. Identifique os procedimentos que devem ser criados e implemente-os. Ponto 4. Povoe a base de dados através dos procedimentos de inserção criados no ponto anterior.
E ponto 5. Crie as views que julgar necessário. O que é que eu agora quero que tu me digas é, de uma forma geral, se isto está bem pensado para depois passarmos para a implementação ponto a ponto. O teu plano de implementação está bem estruturado e cobre todos os aspectos essenciais para a criação e gestão de uma base de dados robusta e segura. 1. Criar o modelo ER é o primeiro passo lógico para assegurar que todos os requisitos estão bem representados. 2. Definir as tabelas com as suas limitações, chaves primárias e estrangeiras. Garante a integridade e as relações entre os dados. 3. Identificar e implementar os procedimentos necessários. Assegura que as operações na base de dados são realizadas de forma eficiente e segura. 4. Populando a base de dados através dos procedimentos criados, garante que os dados inseridos seguem as regras de integridade e consistência. Criar as views necessárias ajuda a simplificar consultas e fornecer acesso controlado aos dados. Este plano abrange todas as fases críticas do desenvolvimento de uma base de dados e assegura que estás a criar uma estrutura bem organizada e funcional. Podemos começar com o primeiro ponto quando estiveres pronto. Sim, vamos começar, mas não é já, porque estamos a terminar o segundo vídeo. O terceiro vídeo, o vídeo número 3, que te vou pedir para me criares uma imagem, vai ser exatamente sobre a implementação e a criação do modelo entidade-relacionamento. Por isso, o que eu te peço agora é que, com base nas imagens que fizeste até agora, cries então uma imagem para o thumbnail do vídeo número 3. Aqui tens a thumbnail para o vídeo número 3 sobre a criação do modelo entidade-relacionamento. Espero que esteja ao teu gosto, Manuel. Se precisares de mais alguma alteração, é só dizer. You can check out the images in our conversation history. Pronto, e acabei de dar aqui uma pausa, um pequeno descanso à Helena. Aqui no monitor temos então já preparado o thumbnail para o vídeo número 3. Mais uma vez, como eu vos digo, o que é importante não é propriamente o resultado gráfico que vocês têm ali, é esta interação que, no meu ponto de vista, é fantástico para nós podermos estarmos em conjunto. Estou aqui a estudar com a Helena, a minha assistente profissional. Ela no vídeo só não disse, na thumbnail só não me disse que este era o vídeo número 3. Eu vou-lhe fazer um pedido, mas desta vez até vai ser aqui por escrito, nem vai ser, vocês vão ver aqui, para verem como isto funciona. Adiciona o texto, 2 pontos, vídeo 3 à imagem. Pronto, então vou-lhe pedir para ela adicionar o vídeo 3 à imagem. E está a criar aqui a imagem, portanto vocês agora podem ver aqui no ecrã e claro que sim, interagimos. Quer com a tablet, o telemóvel e também com o nosso ecrã. O que é que ela fez? Aqui tens o vídeo 3. Pronto, porreiro, vídeo 3. Ficou ligeiramente diferente, nada mal. Ok, turma, então pronto, dou aqui por encerrado o segundo vídeo. Já está aqui a capa para o próximo vídeo, vídeo número 3. E agora sim, no próximo irei fazer o modelo de entidade de relacionamento. O primeiro vídeo foi, na realidade, a apresentação. O segundo vídeo foi para fazer a leitura dos requisitos e termos esta conversa. Agora sim, irei fazer a implementação no próximo vídeo. Então até já, não percam, por favor.